Olá, tudo bem com você, sétimo ano? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Gostaria de iniciar a aula informando que é até hoje, para que vocês possam estar me enviando foto da atividade do dia 12. Caso alguém não lembra, é o caça-palavras. Pode voltar aqui na plataforma Plural e ver o vídeo da aula passada, contendo as orientações da prof e observando o que a prof ia solicitar. Sendo assim, a prof já solicitou para vocês ao longo da semana para que enviem a foto, tá? É uma nota importante. Então agora chega de falar de Amazonas, da Amazônia, chega de falar de índio, chega de falar do povo da floresta e vamos conversar um pouquinho sobre outra região que não corresponde à região norte, mas corresponde à região nordeste e alguns aspectos gerais. Então, quais são os estados e quais são as capitais da região nordeste? Então, ali em vermelho está destacado quais são os estados e eu quero saber quais são as capitais. Lembram que no início do ano vocês fizeram uma lista, posteriormente nós, quando estudamos as divisões por região do nosso Brasil, mais uma vez a prof solicitou os estados. Então, assim, saber quais são os estados e quais são as capitais é essencial, tá? Lembrem-se também de saber as siglas, por exemplo, BA, Bahia, né, QPI, Piauí, tá bom? É importante. Capítulo 9, então, se vocês quiserem acompanhar no livro de vocês, o prof colocou aqui alguns objetivos da aula dessa semana e também uma habilidade para a gente estar desenvolvendo. Nordeste e suas sub-regiões. Nós já estudamos o que é região e o que classifica e forma uma região. Então, agora nós vamos entender um pouquinho de cada sub-região. O que é isso? É uma região dentro de uma região. Por quê? Porque nós já estamos falando da região Nordeste. Então, dentro da região Nordeste, há uma subdivisão. Então, se já foi dividido o Brasil entre 5 regiões, agora nós vamos falar da divisão dentro de uma dessas divisões, que é o Nordeste e suas sub-regiões. Por abranger uma área extensa e complexa, com grande diversidade natural, a região do Nordeste pode ser dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Sertão, Agreste e Meio Norte. Extensa e complexa. A região Nordeste vocês vão ver que é a maior do Brasil. Então, se vocês analisarem, o porquê é uma das maiores do Brasil, então se vocês analisarem essa divisão dentro do Nordeste acontece porque é uma região extremamente diversificada. Então, quando dividiram em 5 regiões o Brasil, eles associaram algumas características. Só que posteriormente eles observaram que dentro do Nordeste também dava para haver mais uma classificação. Então, nós vamos entender um pouquinho das características de cada classificação que eles fizeram. Então, a Zona da Mata corresponde à faixa litorânea oriental do Nordeste. Essa sub-região concentra-se a maior contingência populacional. Nela se concentra grandes centros urbanos e industriais e se desenvolve o cultivo de cana-de-açúcar, laranja, banana, fumo e cacau. É importante saber que quando nós estamos falando principalmente as praias nordestinas e blá blá blá, grande parte nós estamos falando dessa questão aqui, tá? Então, o relevo é formado por planícies costeiras e por tabuleiros litorâneos. Seu clima é tropical, úmido, com temperaturas elevadas ao longo do ano e chuvas concentradas ao longo do ano. A vegetação nativa que ocorre nessa região é a Mata Atlântica, que nós já cansamos de estudar, né? Por isso que possui o nome Zona da Mata. Porém, grande parte dessa vegetação foi devastada no processo que teve início na extração do pau-brasil, quando, lá atrás, na época da colonização, quando os portugueses vieram para o Brasil, começaram a questão do extrativismo natural que nós tínhamos aqui, começaram a explorar e levar embora. E, posteriormente, eles começaram a desenvolver o plantio da cana-de-açúcar, que predomina até hoje. Então, a prof colocou aqui, onde os dias atuais esse plantio permanece, empobrecendo cada vez mais os solos. Agora, vocês imaginem aí muito
muito tempo sendo plantado a mesma coisa no mesmo solo. Esse solo não vai produzir com a qualidade que deveria estar produzindo, porque não vai ter os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento desse produto que está sendo plantado, dessa semente, e também cada vez vai ficar mais empobrecido, tá? Sertão, outra região. Eu diria que o sertão é a sub-região a qual mais nos remete à memória quando nós falamos em Nordeste. Por quê? Quando nós falamos em Nordeste, basicamente, a primeira memória cultural que vem à nossa memória é justamente a questão da caatinga, do povo mais pobre, da seca, da onde não chove, não é isso? Então, é a maior sub-região do Nordeste. Nela predomina o clima tropical semiárido, que é o mais seco do Brasil. Por conta disso que nós sempre recordamos disso, tá? Com chuvas escassas e irregulares, elevada evaporação das águas ao longo dos períodos de estiagem, que duram de 6 a 8 meses no ano. Pessoal, vocês imaginem de 6 a 8 meses por ano sem chover, sendo que um ano possui 12 meses. E pode ter certeza que nos demais meses, o qual a chuva está propensa nessa região, não vai chover com a mesma intensidade que chove aqui, tá? Então o povo lá sofre muito com essa seca. O relevo é marcado por depressões, a vegetação característica dessa região é a famosa caatinga, né, que vocês já sabem, são os vegetais de pequeno e médio porte, a qual elas conseguem se sustentar e ser nutrida do próprio solo, né, ela consegue se adaptar a viver com uma baixa quantidade de nutrientes e moléculas de água, por exemplo, tá? A atividade de maior destaque é a pecuária, então bovina, caprina e ovino. Quem já ouviu falar que a maior dobradinha e a melhor dobradinha vem lá do sertão? Então é dessa região aí que nós estamos falando, tá? A agricultura familiar também ocupa grande parte da população sertaneja. Então a sua própria família vai lá, cultiva para comer, troca com o vizinho que um não planta para sobreviver. A Grécia então já é uma zona de transição, tá? Então ela vai ficar entre a zona da mata, que nós já falamos, e o sertão. Por que fica entre uma zona de transição? Porque fica entre o litoral mais úmido e o interior mais seco. Por isso apresenta porções semiáridas com vegetações típicas da caatinga e porções úmidas com vegetação mais densa. Nessa região, então, é notória a presença de planaltos, quando nós estamos falando na questão de relevo nordestino. Predominam pequenas e médias propriedades agrícolas, nas quais se pratica a policultura, destacando-se os cultivos de algodão e café. Também se desenvolve a pecuária leiteira. Lembrando que aqui na pecuária leiteira nós não estamos falando só de bovino, tá? E grande parte dessa produção é para o abastecimento do agreste, sertão e zona da mata. Pessoal, quando a gente está falando de pecuária nessa região, eu quero que vocês entendam também que a qualidade da carne que vem de lá não é a mesma qualidade da carne que nós temos aqui. Por quê? Justamente por conta dos nutrientes. Ou seja, as criações elas se adaptam às condições daquela região, assim como nós nos adaptamos. Nós somos seres humanos adaptáveis, são animais adaptáveis também. Então, a qualidade da nossa carne aqui, bovina, por exemplo, excede a qualidade da carne do Nordeste, tá? Não estou menosprezando, estou dizendo que aqui nós temos uma carne mais rica em proteína e nutrientes, por exemplo, e gordura. Gordura animal. Outra sub-região, então, meio norte, engloba o estado do Maranhão e parte do Piauí, que são um dos estados maiores que nós temos na região do Nordeste. É uma zona de transição também entre a floresta amazônica e o sertão. Então, as chuvas predominam de leste para o oeste, passando por áreas da caatinga e florestas equatoriais. Então, nessa região do meio norte, eles também vão estar absorvendo a umidade que vem do oceano, tá? No meio norte encontra-se a mata dos cocais, com presença de palmeiras, que são a base do extrativismo vegetal dessa sub-região. Na produção agrícola se destaca o plantio de arroz, soja, mandioca, milho e banana, que são relevantes para a economia local. Então, quando a gente fala aqui nos cocais, nós estamos falando de palmeiras, tá? Atividade, então, para essa semana, né? Para as pessoas criativas vão gostar, alguns que não gostam muito de cantar vão me matar, mas tudo bem. Pessoal, o Nordeste possui uma cultura muito rica musical também.
Então, é importante que a gente estude isso e que a gente saia do 7º ano sabendo disso. Então, é para copiar e realizar atividade no caderno. Escolha uma das sub-regiões do Nordeste, pode ser Zona da Mata, Sertão, Agreste, Meio Norte. Vocês podem utilizar o vídeo da prof como auxílio e vocês podem utilizar também o conteúdo do capítulo 9, que tem mais algumas informações sobre a Zona da Mata bem legal, sobre o Sertão, Agreste e Meio Norte. Então, escolham uma música que vocês gostem, tá? Eu sugiro que seja uma música com letra brasileira e vocês vão fazer uma paródia falando com as principais características da sub-região que vocês vão escolher. Vocês vão escrever a paródia no caderno de vocês e vão ensaiando essa semana. Posteriormente, a prof vai pedir um vídeo, tá? Ou um áudio com vocês cantando essa paródia, tá bom? Pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a professora tanto hoje pela manhã, que é quarta-feira, tanto amanhã, na quinta-feira, pela manhã, tá? Quarta e quinta-feira a prof está sempre à disposição de vocês. Nos demais dias fica um pouco mais difícil, tá bom? Um abraço.